Como nosso cérebro processa as pressões do dia a dia e como a exposição crônica a tudo isso nos leva a estados psicológicos super profundos. Nós vamos basicamente abrir a tampa do motor e entender a engenharia interna do nosso corpo quando ele dá de cara com perigo, com medo e, inevitavelmente, com a exaustão. Preparados? A gente vai passar por 5 pontos principais: a fisiologia do estresse, as vias de resposta, hormônios de comportamento, o desamparo aprendido e, por fim, fechar com depressão e recuperação. Vamos começar pela seção 1, a fisiologia do estresse, que é a nossa biologia básica. Olha só, para começar a entender tudo isso, a gente precisa encarar a realidade biológica por trás de todas as nossas reações. Isso pode parecer até soar maluco, mas o simples ato de acordar de manhã já é, por definição, um evento estressante para o organismo. Pense bem, quando o corpo está lá dormindo, ele está no estado de relaxamento muito profundo. Despertar e botar essa máquina física toda para se mover exige uma descarga imediata de hormônios. Ou seja, o estresse, na sua essência, não é bem um vilão, mas sim uma baita ferramenta biológica de sobrevivência e de ação. Mas e quando uma ameaça de verdade dá as caras? O que rola é uma cascata muito louca de 3 passos e acontece instantaneamente. Passo 1. O nosso córtex cerebral central capta o sinal e avalia o perigo. Se a ameaça for real mesmo, a gente entra no passo 2, onde o sistema límbico e o hipotálamo tocam a sirene de alarme geral. É aqui que surgem sentimentos como aquele medo paralisante ou a raiva cega. E aí, num piscar de olhos, chegamos ao passo 3. A glândula pituitária, também conhecida como hipófise, acorda e começa a liberar uma série de substâncias químicas essenciais. É um sistema de segurança de altíssima tecnologia rodando dentro da gente. Entrando na seção 2, as vias de resposta, ou seja, a nossa reação física imediata. Assim que o cérebro aperta o botão de pânico, o corpo engatilha 3 vias principais de resposta. Primeira, a via muscular. Ela prepara os nossos músculos para a ação bruta. Sabe aquela vontade de lutar, sair correndo ou até de partir para cima? É isso. Segunda, a via autônoma. Essa toma as rédeas das funções automáticas. O coração parece que vai sair pela boca, a respiração fica ofegante, as pupilas dilatam e o sangue literalmente foge da digestão para ir direto para os músculos. E por último, a via endócrina, que inunda o nosso sistema com um tsunami de hormônios para manter toda essa energia bombando sem parar. Agora, o conceito de retroalimentação mostra de um jeito genial e meio trágico como a nossa mente brinca com o nosso corpo. Sabe quando ocorre aquela discussão ou ofensa durante o dia? Aí chega a noite e a gente fica lá na cama remoendo aquela memória. Fazer isso cria um loop biológico. O simples ato de reviver a cena na cabeça retroalimenta o sistema nervoso. E o resultado? O corpo físico continua num estado de estresse absurdo, inundado de química, mesmo com a ameaça já a quilômetros de distância. O nosso cérebro, de verdade, não sabe separar muito bem o que é perigo real do que é apenas a memória do perigo. Passando para a seção 3, hormônios e comportamento. A química do corpo humano. Já que a gente falou sobre esse tsunami químico, vamos olhar para 2 estrelas dessa festa que são muito diferentes. De um lado, a gente tem a adrenalina, produzida lá na medula da glândula adrenal. Ela é aquele choque rápido, espalhado pelo corpo todo. É a adrenalina que dá aquele pico absurdo de energia instantânea e que chega a paralisar completamente a nossa digestão. Aquele enjoo terrível que bate em momentos de puro pânico. Do outro lado do ringue, a gente tem o cortisol, produzido no córtex dessa mesma glândula. O cortisol é mais lento. Ele atua tipo um trabalhador braçal feito para ajudar o organismo a aguentar o tranco do estresse contínuo. Aquele estresse crônico que demora meses ou anos para passar. Mas olha, nem todo hormônio da nossa biologia está aí para fazer a gente brigar ou fugir. Um contraste perfeito para isso é a ocitocina, muitas vezes chamada de hormônio do amor. Ela entra em cena naqueles momentos de conexão super profunda, tipo num parto, na amamentação ou até no abraço sincero com um estranho na rua. E o mais revelador aqui, preste atenção na ausência dela. Em pessoas com traços fortes de psicopatia, os níveis de ocitocina são assustadoramente baixos. É literalmente o que impede essas pessoas de formarem laços emocionais de verdade, fazendo com que as relações humanas pareçam frias ou puramente utilitárias. É biologia em estado puro. Seção 4. O desamparo aprendido. Onde cruzamos a linha do condicionamento e da dor? Então, o que acontece quando essas vias de estresse ficam disparando sem parar, repetidamente e sem nenhum alívio? Um experimento clássico com ratos dá essa resposta de um jeito bem triste. Funciona assim. No tempo 1, toca um sino. O ratinho tem uma reação qualquer. Olha para os lados,
tudo certo. Mas no tempo 2, o som do sino vem acompanhado de um choque nas patas. Aí é pânico total, o bicho congela. E se a gente repetir isso várias vezes? A gente chega no tempo 3. Agora o animal está completamente condicionado. Sem receber choque nenhum, apenas ouvindo o barulhinho do sino, ele congela de terror e a pressão vai lá no teto. O cérebro desse animal simplesmente aprendeu a antecipar uma dor que ele acha que é inevitável. Imagina uma criança que cresceu numa casa com um parente abusivo que sempre chegava bêbado e violento pontualmente às 6 da tarde. Anos depois, talvez até décadas depois, essa mesma pessoa pode estar no ambiente mais seguro do mundo, mas se ela ouvir o som de uma maçaneta girando às 18 horas, o corpo dela pode disparar uma crise de pânico fisiológica absurda. O corpo, exatamente igual ao do ratinho no laboratório, reage ao gatilho condicionado. Ele assume biologicamente que a dor está prestes a voltar. Para cavar um pouco mais fundo nessa ideia da entrega ao sofrimento, os pesquisadores expandiram os testes, dessa vez com cachorros separados em 3 grupos. O primeiro grupo passou ileso, sem choque. O segundo tomava choque, mas os cães podiam apertar uma alavanca e fazer a dor parar. Legal, eles tinham o controle. Agora, o terceiro grupo é o que realmente importa para a nossa análise. Eles recebiam choques inevitáveis, 0 alavancas. E a descoberta foi de cortar o coração. Os cães desse terceiro grupo simplesmente pararam de lutar. Eles se jogavam no chão e, bom, aceitavam o sofrimento. Eles aprenderam da pior forma que não importava o que fizessem, nenhuma ação da parte deles iria salvá-los. O que nos leva à nossa última parte. Seção 5. Depressão e recuperação. Tem uma ligação direta e muito profunda entre esse modelo animal e a depressão humana. Na fase seguinte desse experimento, os cientistas pegaram aqueles cachorros que já tinham desistido de lutar e os colocaram numa caixa nova. Dessa vez, tinha apenas um pequeno muro separando eles da segurança. Um saltinho à toa e eles escapavam do choque. Mas sabe o que aconteceu? Os cães do grupo inevitável nem tentaram pular. Sentiam um choque, deitavam e aceitavam. O cérebro deles estava tão, mas tão marcado pela falta de esperança anterior que a biologia inteira se recusou a procurar uma saída. Então fica a grande questão. Como a gente reverte um estrago desses? 20 a 200. Guarda bem esse número. Foi exatamente essa quantidade de vezes que os cientistas tiveram que literalmente arrastar fisicamente os cães por cima daquele pequeno muro, mostrar para eles, de forma manual e repetida, que o outro lado era seguro. O cérebro precisou de dezenas ou até 2 centenas de repetições exaustivas para que a biologia do bicho finalmente caísse na real e entendesse. Peraí, o desamparo não é mais a regra, a segurança existe. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma reflexão muito necessária. Se um animal, vivendo num ambiente totalmente controlado, precisa de até 200 tentativas físicas para desaprender o desamparo, dá para ter uma noção da magnitude do desafio quando falamos do cérebro humano, não é? A depressão humana é construída sobre essas pesadas amarras biológicas e anos de condicionamento. Não dá para simplesmente falar para alguém que sofre para se animar. Desaprender essa dor exige um tempo assombroso, terapia estruturada e uma compaixão absolutamente incansável. A recuperação é possível, com toda certeza, mas ela exige muito mais do que só força de vontade. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.